E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo o que está rodando dentro aqui do meu HomeLab. Bom, se você tem dúvidas quanto à parte de hardware do HomeLab, né, quais são os mini PCs que eu tenho aqui, o que mais eu tenho, tem um vídeo aqui do canal que eu falo sobre mostrando o meu HomeLab. Eu mostro realmente a parte física dele, tá? Nesse vídeo a gente vai focar especificamente na parte de software, né? Se você já viu os vídeos anteriores, você notou que eu estou utilizando o OpenStack agora para criar toda a stack em cima dele, né? Então, provavelmente você já conhece a parte mais básica. Então, vamos começar da parte do sistema operacional até a parte das aplicações, beleza? Bom, vamos lá. Estou aqui no terminal e eu vou acessar um dos nodes do OpenStack, tá? Isso aqui é direto na box aqui, tá? Diretamente no mini PC. Esse mini PC, ele está rodando o Rock Linux, certo? Diretamente no hardware. Por que o Rock Linux, Matheus? Se não me engano, o OpenStack, pelo menos o projeto que eu utilizei para fazer o deploy, que é o Kola Ansible, ele suporta alguns sistemas específicos, como o Debian, o Ubuntu e o Rock, né? Que seria o sucessor aí do famoso CentOS. Como eu tenho bastante familiaridade com o CentOS, inclusive meu curso de Linux ele é baseado no CentOS, então dá uma olhadinha, deve estar aqui na descrição, mateusmiller.me/cursos. E ele é o sucessor aí do CentOS, certo? Então eu preferi utilizar ele até porque eu não tinha testado ainda assim, digamos, rodando por mais tempo. Como você pode ver aqui, ele está rodando na versão 9.5, beleza? Então em cima dessa camada de sistema operacional, eu fiz o deploy do OpenStack. Como você pode ver aqui, ó, deixa eu dar um sudo docker ps, você vai ver milhares de containers, tá? Todos esses caras aqui são containers do OpenStack, tá? O Kola Ansible é um projeto que ele utiliza containers do OpenStack para subir toda a stack, beleza? Então vai estar rodando aqui e em cima disso é que eu vou ter realmente o meu HomeLab, né? As minhas VMs que eu vou usar para testar. Então vamos lá para a parte gráfica aqui, beleza? Então essa aqui é a carinha dele, né? openstack.mateusmiller.me. Na verdade, deixa eu mostrar uma coisa antes, porque essa resolução de nomes aqui, com esse domínio, ela está sendo feita no meu servidor DNS, que é um Pi-hole, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês no admin console. Pegar uma senha aqui, login, tá em HTTP mesmo, tá feio. Esse Pi-hole aqui é uma aplicação que está rodando como um container Docker dentro do meu Raspberry Pi, tá? Eu não utilizo ele para bloquear ads ou coisas do tipo. O único motivo pelo qual eu tenho ele rodando é para ser realmente o meu servidor DNS. Então, se você clicar aqui, por exemplo, em Local DNS, DNS Records, você vai ver aqui todos os nomes que eu tenho registrado. Então, Backstage, GitLab, Invoice Ninja, OpenStack, Reddit e tudo mais. Certo? Então, é basicamente para isso que eu estou utilizando o Pi-hole. Eu precisava dar algum uso para o meu Raspberry Pi que estava parado. Então, eu já decidi também unir o útil ao agradável, que é desacoplar o DNS, né? Que seria a parte mais importante. Então, parou de resolver, vai parar tudo, né? Então, fica mais interessante deixar ele separado. Depois do DNS, então, aí sim nós temos o OpenStack. Deixa eu logar aqui com o meu usuário. Beleza. Então aqui nós temos a interface inicial do OpenStack, tá? Todas essas coisas que foram criadas aqui no OpenStack, como essas imagens, par de chaves, a parte de network aqui inicial, tudo isso aqui foi criado com o Terraform, tá? Então esse na verdade foi o motivo pelo qual eu decidi utilizar o OpenStack dentro do meu HomeLab, que é para praticar mais essa questão do Terraform. Então vamos aqui em Compute, né, que são as máquinas virtuais. Eu vou aqui em Instances e aqui eu tenho algumas instâncias. Bom, como você pode ver aqui na coluna de IP Address, eu tenho uma faixa de IP que é a 10, né, 10.000/8 lá, e eu tenho uma outra faixa de IP que é o 92168. O que isso quer dizer? O meu OpenStack, essa faixa de rede 10, ela é uma rede totalmente interna do OpenStack. Da minha workstation, do meu Pop! OS, eu não consigo chegar nessas máquinas, tá? E aí eu tenho uma outra rede, que é a rede 192,
que ela fala com a rede aqui de casa. Então ela é a rede externa, podemos dizer assim. Então eu estou meio que simulando o que seria uma rede externa e uma rede interna. Então quando eu crio, por exemplo, um load balancer, o load balancer fica nessa rede aqui, porque é o que vai estar exposto dentro da minha rede, da minha casa. Tá? Eu não tenho nenhum roteador, nenhum microtik, nem nada, tá tudo direto do ISP lá. Isso aí é algo que eu quero fazer futuramente. Então, por que somente essa VM tem um IP 192.168? Porque esse cara aqui é considerado o meu Bastion Host, tá? Que eu estou tentando simular o que seria, digamos, num ambiente real. Então, ele é o meu ponto de entrada para a infraestrutura interna. Então, nessa VM aqui, é uma VM bem pequena. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho dela. M1 Small, ela tem 1 vCPU e 2 GB de memória RAM. Então eu tenho um Ubuntu rodando e dentro dele eu tenho um servidor de OpenVPN, tá? Qual que é a ideia desse OpenVPN? É fechar uma conexão da minha workstation, do meu PopOS, nesse endereço IP aqui. E eu criei algumas regras de ptables de forma que o tráfego passe por essa interface e me dê acesso à parte interna aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui... vamos fazer o teste no próprio Kubernetes, tá? Ó, eu tenho aqui o meu terminal dentro do PopOS e eu vou dar um kubectl get pods -v9, tá? Você pode ver que ele fez uma chamada e ele está travado, tá? Por quê? Para onde foi essa chamada? 10.0.0.25, que é exatamente o endereço IP dessa máquina. Então, ele vai dar um timeout porque eu não tenho conectividade de rede com essa rede interna. Então, o que eu fiz aqui? Né? Ainda na questão do OpenVPN. Eu fechei uma VPN, então aqui no meu PopOS, ó, eu tenho uma partezinha aqui de VPN. Então, quando eu dou esse connect, ele vai fechar uma conexão de VPN. Você pode ver aqui a chavezinha. Ele fechou a conexão com esse servidor aqui. E agora eu tenho acesso. Então, se eu der, por exemplo, um KGP, agora eu tenho resposta. Tá? Vou até colocar o -v9 aqui para vocês verem. Ó. Ele retorna agora a resposta tranquilamente, porque agora eu tenho conectividade para todos os IPs internos. Tá? Então, essa é a primeira aplicação dentro da camada do OpenStack, que é um servidor de VPN. Tá? Beleza. Depois, o que eu tenho fora o meu cluster Kubernetes? Eu tenho um GitLab. Tá? Eu precisava de uma ferramenta para armazenar código, então trazer o princípio de GitOps, armazenar códigos Terraform, enfim. Você precisa para centralizar tudo, certo? Então, eu tinha a opção do Git, que eu já utilizava anteriormente, porém eu precisaria de um sistema de CI. Então, eu já uni o útil ao agradável, que é o GitLab, que vai me trazer tanto a questão do armazenamento de código, quanto a execução das pipelines, além de ser a ferramenta que eu utilizo no trabalho. Então, eu já consigo estudar e já praticar para o trabalho também. Então, ele está aqui numa rede interna, né? Você pode ver que, por exemplo, se eu der um host gitlab mateusmiller.me, ele retorna o IP 238, que é o IP dessa máquina virtual aqui, beleza? E eu só tenho conexão com o GitLab dentro da VPN, tá? Então, aqui você pode ver que eu tenho alguns repositórios, tenho um repositório de GitOps, onde eu mantenho os manifestos do Flux, eu tenho aqui algumas coisas, algumas automações para geração de cupom, né, que eu já comentei com vocês lá no Instagram. Enfim, então eu estou centralizando tudo aqui. Além disso, o GitLab também é o meu registry, tá? Eu podia utilizar um Harbor ou alguma outra ferramenta, porém, como eu já tenho essa ferramenta rodando, eu já tenho o GitLab rodando, e eu realmente não quero me estressar muito com isso, eu configurei também o registry do GitLab. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse repositório, se eu for aqui em Deploy Container Registry, eu tenho aqui uma imagem Docker. Então, os meus nodes do Kubernetes, eles conseguem fazer o pull dessa imagem que está armazenada no GitLab. Tá? O GitLab, a função dele não é ser um registry, tá? Mas ele tem essa extensão, podemos dizer assim. Então, eu peguei e já utilizei isso aí também para poupar, enfim, subir menos ferramentas e sobrar mais espaço para fazer outras coisas que eu acho mais interessante. Beleza? Então, o GitLab é o centro, que é onde eu estou centralizando tudo.
Por que o GitLab não está dentro do Kubernetes, galera? Porque se eu quiser destruir o cluster e recriar ele, eu estaria perdendo o GitLab e todo o progresso de código que eu fiz até agora. Então, o fato de desacoplar ele faz com que eu possa destruir o cluster e possa reconstruir ele, porque tudo está armazenado aqui nesse repositório GitOps, tá? Se você for aqui no cluster, eu tenho todos os meus add-ons aqui, ó. GitOps, eu tenho aqui infraestrutura, eu tenho, por exemplo, External DNS, eu tenho Cloud Controller. Então, tá tudo no Git, tudo utilizando o princípio de GitOps, beleza? Segunda ferramenta que eu também tenho fora do cluster Kubernetes é o Vault, tá? Então, vault.mateusmiller.me, enfim. E aqui no Vault eu utilizo para duas coisas. Eu utilizo ele para armazenar segredos, né, do Kubernetes, então a chave de API, enfim, usuário e senha e tal, tudo que é dado sensível, e também utilizo ele como uma CA, de forma que eu possa assinar certificados. Então, por exemplo, se eu for aqui no GitLab, olhar aqui esse certificado, você pode ver que ele é um certificado confiável. Ele é confiável porque eu importei a CA no browser e falei, cara, confia nisso aqui. Se você for aqui, por exemplo, mais informações e ver o certificado, ó, você pode ver que ele tem uma CA, Mateus Miller Intermediate Authority, e essa CA está armazenada dentro do Vault. Então, o motivo por ele estar fora do cluster Kubernetes é a mesma coisa, porque dentro do cluster Kubernetes eu tenho diversos segredos, tá? Que são gerenciados pelo External Secrets Operator. Então, por exemplo, se eu der um kubectl get es aqui, ó, todos esses secrets aqui, eles estão armazenados no Vault. E eu tenho um controller dentro do cluster Kubernetes que faz um pull. Ele fica trazendo o que está no Vault para dentro do cluster Kubernetes, tá? Então, a mesma coisa, se eu destruir o cluster, eu perderia todos esses secrets, né? Perderia o Vault. Então, eu prefiro tirar essa responsabilidade do cluster e deixar o cluster, de certa forma, stateless. Agora, vamos para essas 4 VMs aqui, que são efetivamente o meu cluster Kubernetes. Então, eu não tenho um multimaster, eu tinha um multimaster anteriormente, só que o OpenStack ele não faz overcommit de recursos por padrão. Então, quando você começa a subir máquinas virtuais, ele sobe muito, né, o uso de RAM. E quando ele chega no limite, ele começa a engasgar. Aí você precisa ter uma swap bem grande. Então, eu preferi não gastar recursos de RAM e CPU em VMs. Eu preferi deixar ele somente com o master e deixar realmente o poder computacional para os workers, que é onde eu vou fazer o deploy das aplicações. Beleza? Então, é aqui que está o cluster. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um get pods em todos os namespaces e aí a gente vai dar uma olhada no que está rodando dentro do meu cluster Kubernetes. Vamos começar pela namespace do kubesystem. Então, aqui eu tenho, primeiramente, o Cloud Controller. Esse cara aqui é o componente que vai falar com o OpenStack. Então, por exemplo, quando eu crio um service do tipo Load Balancer, como você pode ver aqui, ó, esse IP 192.168, que antigamente era gerenciado pelo MetalLB, agora quem provê esse endereço IP é o OpenStack. Se você for aqui em Network Load Balancers, tá? Você vai ver que tem Load Balancers aqui. Então ele cria, é como se ele fizesse a ponte. Isso aqui é a mesma coisa que está rodando lá no cluster da AWS. Ele vai ter um Cloud Controller que vai fazer a ponte com as APIs da AWS. Então eu tenho um Cloud Controller para o OpenStack. Eu tenho o Node Local, isso aqui vem por default quando a gente usa o kubespray, mas essencialmente ele vai fazer cache de DNS, tá? Esse cara aqui provavelmente eu não preciso, tá? Ele também vem com o kubespray, ele basicamente é um Nginx que faz o balanceamento de carga entre os nodes master, tá? Dos worker nodes para os nodes masters. Aqui eu tenho o Local Path Provisioner, que é para provisionar storage local. Então, quando eu peço, por exemplo, um PVC, ele vai criar um diretório no host e já colocar esse diretório como disponível para o pod. Aqui nós temos os componentes do Control Plane, né? kubectl, Scheduler. O Flanel é a CNI, a parte de rede do meu cluster. Eu não quis testar nada específico de alguma CNI, então eu preferi usar o mais simples possível, que é o Flanel.
Tenho aqui o controller, tenho aqui o API Server, também são componentes do cluster. E aqui nós temos o primeiro add-on, que é o External Secrets Operator. Esse cara aqui é o controller que vai falar com o Vault e ficar trazendo os secrets, né, lá do Vault e transformando em secrets do Kubernetes, de forma que a minha aplicação possa consumir eles. Aqui nós temos um DNS Autoscaler, que é inútil nesse caso, afinal meu cluster não vai escalar, então eu não preciso escalar o Core DNS junto. Core DNS é o que faz a resolução de nomes, e aqui nós acabamos a namespace do kubesystem. Então, as outras coisas são realmente coisas do meu cluster. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Security System. Aqui nós temos o Search Manager, que ele é um add-on similar ao External Secrets Operator. Só que ele vai fazer a ponte com o Vault para assinar certificados. Então, quando eu crio um ingress no meu cluster, ele vai já gerar o certificado TLS, assinar e retornar com o certificado de chave privada e expor isso no ingress. Tudo de forma automatizada. Eu tenho um Metric Server, que vai, enfim, é um add-on básico, né, para você rodar o comando kubectl top. Temos aqui na Ingress System um Ingress, um Nginx Ingress Controller, que é efetivamente o que faz o Ingress, né? Ele está ali na camada da Edge, recebendo requisições e roteando para os meus pods internamente. Aqui nós temos os componentes do Flux, que é o que implementa a parte de GitOps, que fica fazendo o pull lá do GitLab e aplicando os manifestos. Aqui no File Share System nós temos o Samba Operator, então, e é realmente aquele Samba do Linux raiz que você conhece, porém implementado dentro do Kubernetes, tá? De forma muito simples. Então, eu consigo compartilhar dados entre todos os dispositivos da minha casa. Temos aqui o Invoice Ninja, que é uma aplicação open source para geração de voice. Então, caso você não saiba, eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos remotamente. Então, ao fim do mês, eu preciso gerar uma invoice, que seria uma cobrança para esse cliente, né? E eu utilizo esse software para fazer isso, para não depender de nenhum software externo. Esse Homelab aqui é efetivamente o pod que foi criado pelo Samba Operator Controller. Então, aqui é onde vai estar hosteado os meus arquivos. E tem um backstage que, enfim, é algo que eu estou estudando para implementar futuramente. Então, eu tenho aqui rodando no meu Homelab. Bom, vamos falar um pouco sobre a parte do Ingress. Teve um que a gente não falou, que é o External DNS. O External DNS ele faz a ponte e registra nomes no Pi-hole que eu mostrei para vocês anteriormente de forma automática. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Quando eu criei um Ingress do Invoice Ninja, por exemplo, ele atrelou esse Ingress a o Nginx Ingress Controller por conta da classe dele. Então ele brotou aqui o endereço IP, que é o endereço IP do Nginx, tá? Se você filtrar aqui o service, ó, esse IP é referente ao Nginx Ingress Controller. Então a request ela sempre vai entrar pelo Ingress. E aí o que o External DNS fez? Ele pegou, ele viu que esse nome precisa resolver para esse endereço IP. Então lá no Pi-hole ele registrou isso aqui, tá? Isso aqui, quem criou não foi eu. Foi o External DNS que está rodando dentro do cluster via chamada de API. Então, ele vai gerenciar esses DNS records aqui automaticamente. E o segundo caso, tá? Se você olhar aqui, kget secret-n app system, você vai ver o Invoice Ninja Matheus Miller TLS, que ele é um certificado. Esse certificado aqui também foi criado pelo Search Manager. Então, ele bateu lá na API do Vault, retornou o certificado, assinou, retornou para nós e transformou isso num secret do Kubernetes. E quem está utilizando é este Ingress aqui. Então, por exemplo, se eu for aqui no browser e simplesmente rodar um invoice ninja.matheusmiller.me, ele já bate aqui, ó, retorna em HTTPS, consegue resolver o nome certinho e cai aqui na aplicação. Beleza? A mesma coisa acontece para o backstage. Então, quando eu faço o deploy de uma aplicação no Kubernetes, acontece tudo de forma automática,
a assinatura do certificado e o registro no DNS por conta desses componentes. Então realmente é uma estrutura bem legal e tudo 100% automatizado aí. E mostrando para vocês também um pouco do Samba, caso vocês tenham interesse, eu tenho aqui, ó, vou em Other Locations, então eu consigo entrar aqui, ó, SMB, vamos pegar qual que é o endereço IP aqui, ó. O endereço IP do meu Home Lab é esse aqui, ó. Isso aqui, 247 /Home Lab. Aí, ó, já conectou aqui, então posso criar um folder e ele vai criar aqui já no folder compartilhado, tá? Que está centralizado lá dentro do meu cluster Kubernetes. Beleza, pessoal? Essencialmente, isso aqui é tudo que está rodando, por enquanto, no meu Home Lab, tá? Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, que eu faça um vídeo de alguma dessas tecnologias especificamente, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Sugestões são muito bem-vindas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!